Na lua de mel, meu marido não quis me tocar. Simplesmente virou as costas e dormiu, me deixando ali sozinha na cama do hotel mais luxuoso que já tinha visto na vida. No dia seguinte, destruída pela rejeição, fiquei com o melhor amigo dele. E essa decisão mudou completamente o rumo da minha vida. Se você já passou por algo parecido ou quer saber como essa história terminou, deixa um like aqui embaixo, comenta de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal. Vamos juntos nessa jornada. Meu nome é Mariana, tenho 60 anos hoje, mas quando essa história começou, eu tinha apenas 22 anos. Era 1987 e eu era uma moça simples do interior do Paraná, filha de agricultores, criada com os valores tradicionais de que mulher casa virgem, obedece o marido e constrói uma família. Minha vida inteira foi desenhada para aquele momento, o casamento. Conheci André na festa de São João da cidade vizinha. Ele tinha 27 anos, era formado em administração, trabalhava no banco e era considerado o melhor partido da região. Alto, cabelos escuros bem penteados, sempre de camisa social mesmo no calor, com aquele jeito sério e educado que minha mãe dizia ser sinal de homem de respeito. Quando ele me tirou para dançar naquela noite, senti como se tivesse ganhado na loteria. Namoramos por 1 ano, um namoro formal, vigiado, como era costume na época. Ele vinha me buscar aos domingos para ir à missa, depois almoçávamos na casa dos meus pais. Minha mãe adorava ele, vivia dizendo que eu tinha sorte de ter encontrado um homem tão trabalhador e sério. Meu pai aprovava porque André tinha estabilidade, futuro garantido. Não era como os rapazes da roça que só sabiam de plantação. André era atencioso, mas contido. Nunca tentou nada além de beijos castos, sempre respeitando o meu espaço. Na época achei aquilo maravilhoso. Prova de que ele me respeitava, que não era como aqueles homens que minha mãe alertava, que só queriam uma coisa das moças. Ele dizia que queria me esperar, que a noite de núpcias seria especial, que valia a pena guardar aquele momento para quando estivéssemos casados. O pedido de casamento veio num domingo de tarde, na casa dos meus pais, com meu pai e minha mãe presente. André se ajoelhou, abriu uma caixinha com um anel simples, mas bonito, e disse: Mariana, você me faria a honra de ser minha esposa? Minha mãe chorou. Meu pai sorriu orgulhoso e eu disse sim, com o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir no peito. Os preparativos do casamento consumiram os 6 meses seguintes. Minha mãe e eu costuramos meu vestido, um modelo simples, mas delicado com renda, que minha avó tinha guardado há anos. Fizemos as lembrancinhas à mão, escolhemos as flores da igreja, planejamos o jantar na casa dos meus pais para os convidados mais próximos. André cuidou da lua de mel 1 semana num hotel na praia, algo que eu nunca tinha experimentado. Mal podia esperar para ver o mar pela primeira vez. Durante esses meses, André ficou ainda mais distante fisicamente. Quase não me beijava mais. Dizia que estava com muito trabalho no banco, que o casamento estava deixando ele estressado. Quando eu tentava me aproximar, ele gentilmente me afastava. Esperou tanto tempo, pode esperar mais um pouco, não é? Logo seremos marido e mulher e teremos a vida inteira. Eu concordava, achando aquilo romântico, prova de seu autocontrole. O casamento foi lindo. A igreja estava cheia, decorada com flores brancas e amarelas. Vesti meu vestido branco, coloquei o véu que tinha sido da minha avó e caminhei até o altar de braços com meu pai. André estava lá, elegante no terno alugado, sorrindo daquele jeito contido dele. Trocamos votos, os anéis, e quando o padre disse pode beijar a noiva, ele me deu um beijo rápido nos lábios, quase cerimonial. A festa foi animada. Dançamos, comemos, recebemos parabéns e abraços de todos os conhecidos. O melhor amigo de André, Rodrigo, foi o padrinho. Ele era diferente de André em tudo, extrovertido, ridente,
abraçava as pessoas com facilidade, fazia piadas que deixavam todos rindo. Durante a festa, ele me cumprimentou calorosamente. Bem-vinda à família, cunhada. O André é um cara de sorte. Você é linda. O comentário me fez corar. André nunca tinha me chamado de linda. Bonita, talvez uma ou duas vezes, mas de um jeito distante, como quem comenta que o dia está ensolarado. Rodrigo tinha um jeito de olhar que fazia você se sentir realmente vista, não apenas observada. Mas afastei esses pensamentos. Eu tinha acabado de me casar com o homem que amava. Era o dia mais feliz da minha vida. Partimos para a lua de mel no dia seguinte ao casamento. A viagem de ônibus até a praia durou 6 horas. André passou o trajeto inteiro lendo o jornal, respondendo minhas tentativas de conversa com monossílabos. Achei que fosse cansaço. Tinha sido uma semana intensa de preparativos e festa. Ele relaxaria quando chegássemos ao hotel. O hotel era mais bonito do que eu imaginava. Tinha piscina, restaurante e nosso quarto ficava de frente para o mar. Quando entramos, deixei cair a mala e corri para a janela. André, olha! Consegue ouvir as ondas? É tão lindo! Ele mal olhou, ocupado guardando as roupas dele no armário com aquela organização meticulosa que tinha. É bonito sim. Tomamos banho, jantamos no restaurante do hotel e voltamos para o quarto quando já estava escuro. Meu coração batia acelerado. Aquele era o momento. A noite de núpcias. Tudo que tinha esperado e imaginado sobre o que minha mãe tinha sussurrado instruções envergonhadas antes do casamento. Coloquei a camisola branca que tinha comprado, escovei o cabelo, passei perfume. Quando saí do banheiro, André já estava deitado na cama, de costas para mim, vestindo o pijama completo apesar do calor. André? Chamei baixinho. Ele não respondeu. Me aproximei, toquei seu ombro. Ele se encolheu levemente. Estou cansado, Mariana. Vamos dormir. Foi um dia longo. Mas é nossa lua de mel, nossa primeira noite como marido e mulher. Amanhã, ele disse com voz cansada. Amanhã a gente conversa. Agora preciso dormir. Fiquei ali parada, a camisola branca de repente me fazendo sentir ridícula, exposta. Deitei do meu lado da cama, o mais longe possível dele, sentindo lágrimas quentes escorrerem silenciosamente pelo meu rosto. Do lado de fora, ouvia o som das ondas do mar que deveria estar sendo trilha sonora para o momento mais romântico da minha vida. Mas ali dentro só havia silêncio e rejeição. A noite foi a mais longa da minha vida. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração pesada de André, me perguntando o que tinha feito de errado. Será que não era bonita o suficiente? Será que decepcionei de alguma forma? Será que ele tinha se arrependido de casar comigo? As perguntas giravam na minha cabeça sem resposta. Quando o sol começou a clarear, levantei quieta para não acordá-lo e fui para a varanda. O mar estava calmo, a praia quase vazia, apenas alguns pescadores preparando as redes. Era lindo, mas eu não conseguia apreciar. Sentia um vazio no peito, uma dor que não sabia nomear. Aquilo não era como deveria. Todas as histórias que ouvi, todos os conselhos que recebi, nada tinha preparado para ser rejeitada na noite de núpcias. André acordou tarde, quase 10 da manhã. Tomamos café em silêncio. Ele leu o jornal. Eu mexi na comida sem apetite. Depois ele disse que ia dar uma volta, conhecer a cidade. Você vem? Balancei a cabeça. Prefiro ficar aqui um pouco. Ele saiu sem insistir, sem me beijar, sem sequer segurar minha mão. Fiquei sozinha no quarto do hotel, naquela lua de mel que estava se revelando um pesadelo. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu rosto estar inchado e vermelho. Depois tomei banho, vesti um vestido simples e desci para a área da piscina. Mais por não saber o que fazer do que por vontade de estar entre pessoas. Foi ali que encontrei Rodrigo. Ele estava sentado numa espreguiçadeira, tomando cerveja, de bermuda e camisa aberta. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Mariana!
Que surpresa! O André não me disse que a lua de mel seria aqui. Meu coração afundou. Rodrigo estava ali. No mesmo hotel. André sabia e não me contou? Você está hospedado aqui? Perguntei, confusa. Ele assentiu. Vim passar uns dias de férias. Coincidência, né? Mas cadê o sortudo do seu marido? Saiu para conhecer a cidade, murmurei. Sozinho? No segundo dia de lua de mel? Ele franziu a testa. Que estranho. Você devia estar grudada nele ainda. Dei risada sem humor. Eu também achava que devia. Algo na minha voz deve ter entregado meu estado, porque Rodrigo me olhou mais atentamente. Ei, você está bem? Seus olhos estão vermelhos. Balancei a cabeça, mas as lágrimas voltaram antes que pudesse controlar. Ele imediatamente se levantou, me guiou para uma área mais reservada. O que aconteceu? Ele te machucou? Não, sussurrei. Ele só não quis. Não entendi. Rodrigo disse gentilmente. Ele não quis me tocar, soltei finalmente, as palavras saindo num jorro desesperado. Nossa noite de núpcias, ele virou as costas e dormiu. Disse que estava cansado e hoje saiu sozinho, como se eu nem existisse. Eu não entendo. Fiz algo errado? Sou inadequada de alguma forma? O silêncio que se seguiu foi pesado. Quando olhei para Rodrigo, vi uma expressão que não consegui decifrar. Raiva? Pena? Conhecimento de algo que eu não sabia? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, apenas me observando com aqueles olhos cheios de algo que parecia compaixão misturada com raiva contida. Finalmente, ele suspirou fundo e passou a mão pelo cabelo. Mariana, você não fez nada errado. Nada. Entende? O problema não é você. Mas eu não entendo. Respondi com voz quebrada. Por que ele casou comigo? Se não me quer, por que passou um ano inteiro me namorando? Pediu minha mão, fez todo aquele teatro do casamento, se no fim das contas não sente nada por mim? Ele olhou para os lados, como se verificando se alguém podia nos ouvir. Depois voltou os olhos para mim. Tem coisas sobre o André que talvez você devesse saber, mas não sou eu quem deveria contar. Ele é meu melhor amigo há anos. Seria traição. Por favor, implorei. Estou me sentindo louca. Preciso entender o que está acontecendo. Ele hesitou, claramente dividido entre lealdade ao amigo e a pena que sentia de mim. Vamos almoçar, ele disse finalmente. Você precisa comer alguma coisa. Está pálida. E talvez depois de uma cerveja eu encontre coragem para ser honesto com você. Fomos até um restaurante simples, perto da praia. Rodrigo pediu peixe grelhado e cerveja para os dois. Eu mal conseguia comer, cada garfada parecia pesar na garganta. Ele, pelo contrário, comia devagar, pensativo, como se estivesse decidindo o que dizer. André e eu somos amigos desde o colégio, ele começou finalmente. Conheço ele melhor que ninguém. E posso dizer que ele é boa pessoa, trabalhador, responsável, mas tem algo nele que sempre foi diferente. Diferente como? Perguntei, o coração acelerando. Rodrigo tomou um longo gole de cerveja. Ele nunca demonstrou interesse romântico por ninguém. Durante todo o ensino médio, enquanto os outros garotos babavam pelas meninas, ele ficava indiferente. Na faculdade, a mesma coisa. Eu achava que ele fosse apenas focado nos estudos, continuou falando, o desconforto evidente no rosto. Quando ele te conheceu e começou a namorar você, fiquei surpreso, feliz, mas surpreso. Pensei que talvez finalmente ele tivesse encontrado alguém que despertasse algo nele. Mas nos últimos meses, conversando com ele sobre o casamento, percebi que ele falava de você como se fosse um projeto, não uma pessoa que ele amava. Falava sobre estabilidade, sobre fazer o que era esperado, sobre seguir os passos normais da vida. As palavras dele foram como facadas. Um projeto. Era isso que eu era para André? Apenas mais uma etapa a ser cumprida na lista de coisas que um homem de bem deveria fazer? Estudar, conseguir emprego, casar, ter filhos. E eu tinha sido escolhida não por amor, mas por conveniência. Rodrigo deve ter visto o desespero no meu rosto porque segurou minha mão sobre a mesa. Mariana,
Você merece alguém que te olhe como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. Alguém que não consiga manter as mãos longe de você. Alguém que te deseje de verdade. E o André, acho que ele simplesmente não consegue. Não é culpa sua, é algo nele. Você acha que ele não gosta de mulheres? Perguntei baixinho, aquela possibilidade que nem ousava considerar tomando forma. Rodrigo deu de ombros. Não sei, talvez, ou talvez ele simplesmente não sinta atração por ninguém. Algumas pessoas são assim. O problema é que ele casou com você sem ser honesto sobre isso. Te usou para manter as aparências, para satisfazer a família dele, a sociedade. E agora você está presa num casamento que nunca deveria ter acontecido. Comecei a chorar de novo, mas eram lágrimas diferentes agora. Não de confusão, mas de raiva. Raiva de ter sido enganada. Raiva de ter desperdiçado 1 ano da minha vida num namoro falso. Raiva de estar ali, numa lua de mel que deveria ser mágica, me sentindo rejeitada e usada. Rodrigo se levantou, veio para o meu lado da mesa e me abraçou. Só se abraçou, deixando eu chorar no ombro dele, acariciando meus cabelos, sussurrando que ia ficar tudo bem. Aquele abraço foi a primeira vez em dias que me senti vista, cuidada, importante para alguém. O cheiro dele era diferente do de André, mais quente, mais presente. Os braços dele eram firmes, mas gentis. E quando finalmente me afastei, limpando as lágrimas, olhei para ele de verdade, para os olhos castanhos cheios de preocupação genuína, para os lábios que diziam verdades difíceis porque se importava, para o homem que em poucas horas tinha me dado mais atenção e carinho que meu marido em 1 ano de namoro. Voltamos para o hotel no fim da tarde. André ainda não tinha voltado. Rodrigo me acompanhou até a porta do quarto. Vai ficar bem? Ele perguntou. Balancei a cabeça, não muito convencida. Olha, estou no quarto 302. Se precisar conversar, se sentir mal, qualquer coisa, só descer 2 andares e bater na porta. Agradeci e entrei no quarto, vazio. Sentei na cama, aquela cama onde deveria ter acontecido minha noite de núpcia, e olhei para o meu reflexo no espelho, vestido simples, rosto inchado de tanto chorar, olhos vermelhos. Eu era esposa há 2 dias e já me sentia como fracasso. Mas a conversa com Rodrigo tinha plantado uma semente, a semente da compreensão de que eu não era o problema, que tinha sido enganada, manipulada, usada como peça num jogo onde as regras eu não conhecia. André voltou quando já estava escuro. Entrou no quarto como se nada, jogou as chaves na mesinha. Foi bom o passeio? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Foi, conheci umas praias bonitas. Ele começou a tirar os sapatos sem me olhar. Precisamos conversar, André. Ele suspirou, aquele suspiro cansado de quem está sendo importunado. Sobre o quê? Sobre nós, sobre esse casamento, sobre você não ter me tocado ainda. Ele ficou tenso, as costas enrijecidas. Já disse que estava cansado. Não é desculpa para sempre. Virei para a praia sozinho hoje. Encontrei o Rodrigo. Ele me contou algumas coisas. A cor sumiu do rosto de André. Que coisas! Coisas sobre você nunca ter demonstrado interesse por ninguém. Sobre esse casamento ser mais sobre aparências que sobre amor. É verdade, André? Você casou comigo só para manter as aparências? Ele se virou para mim e pela primeira vez vi algo além de indiferença nos olhos dele. Era medo. Rodrigo não tinha o direito de falar nada. Mas ele estava certo? Insisti. Você não sente nada por mim? Não me deseja? Casou comigo apenas porque era o esperado. O silêncio dele foi resposta suficiente. Senti algo se romper dentro de mim. Alguma ilusão final que ainda estava segurando. André finalmente falou, a voz baixa. Mariana, eu gosto de você. Você é boa moça, bonita, seria boa esposa, boa mãe. Pensei que isso seria suficiente. Pensei que, com o tempo, que talvez desenvolvesse esses sentimentos que as pessoas falam. Mas não é sobre sentimentos se
desenvolverem, André. É sobre você ter me enganado, ter me feito acreditar que me amava, quando na verdade eu era apenas conveniente. Ele tentou se aproximar, mas eu me afastei. Não me toca, não com pena ou obrigação. Eu não quero isso. Ele parou, as mãos caindo ao lado do corpo. O que você quer então? Honestidade, verdade e talvez uma anulação desse casamento, porque eu não vou passar o resto da vida sendo sua fachada. Ele ficou pálido. Anulação? Sua família, minha família, todos vão perguntar, vão julgar, vão o quê? Descobrir a verdade? Que você casou com alguém que não ama, que não deseja, apenas para parecer normal? Pois deixa eles descobrirem. Melhor que viver mentira. Saí do quarto batendo a porta. Não sabia para onde ir, só sabia que não podia ficar ali mais um segundo. Meus pés me levaram automaticamente para o corredor de baixo, para a porta 302. Bati 3 vezes. Rodrigo abriu usando apenas bermuda, o cabelo molhado como se tivesse acabado de sair do banho. Quando me viu ali, os olhos vermelhos e a respiração ofegante, imediatamente me puxou para dentro. O que aconteceu? Confrontei ele. Perguntei se era verdade o que você disse. Ele não negou. Admitiu que casou comigo por conveniência, não por amor. Desabei no sofá do quarto dele, enterrando o rosto nas mãos. Minha vida acabou, Rodrigo. 22 anos e minha vida já acabou. Ele sentou ao meu lado e eu senti o braço dele ao redor dos meus ombros novamente. Sua vida não acabou. Apenas começou de um jeito que você não esperava. Olhei para ele através das lágrimas. Como pode dizer isso? Estou presa num casamento falso. Vou ter que voltar para casa e encarar toda a cidade sabendo que sou esposa rejeitada. Como recomeço disso? Você recomeça lembrando que tem 22 anos, que é linda, inteligente, merece ser amada de verdade e que este erro não te define. Suas palavras eram bálsamo numa ferida aberta. Ele falava como se eu tivesse valor, como se minha dor importasse, como se eu fosse mais que só a esposa descartável do André. Olhei para Rodrigo, realmente olhei, para os olhos gentis, para os lábios que diziam palavras certas, para o peito nu ainda úmido do banho, e algo dentro de mim despertou. Não era amor, não ainda. Era necessidade. Necessidade de ser desejada, de ser tocada, de provar para mim mesma que era capaz de fazer alguém me querer. Rodrigo deve ter visto algo mudar na minha expressão porque sua respiração ficou irregular. Mariana, começou ele, a voz rouca, não pense em fazer nada que vá se arrepender. Estou cansada de pensar, sussurrei, me aproximando. Cansada de ser sensata, de fazer o certo. Onde isso me levou? A um casamento morto antes de começar. Coloquei a mão no peito dele, sentindo o coração acelerado. Rodrigo, ele segurou meu pulso, gentil, mas firme. Você está magoada, não está pensando direito. Amanhã vai se arrepender. E se eu não me arrepender? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. E se isso for exatamente o que eu preciso? Provar que sou desejável, que tem alguém que me quer, mesmo que meu próprio marido não me queira. Vi a luta interna refletida no rosto dele, a lealdade ao amigo batalhando com o desejo óbvio que ele sentia. E eu, na minha dor e raiva e necessidade desesperada de validação, empurrei até que a lealdade perdeu. Ele me beijou. Foi diferente de qualquer beijo que já recebi. Intenso, faminto, real. As mãos dele nos meus cabelos, na minha cintura, me puxando para mais perto. E eu respondi com toda a frustração acumulada dos últimos dias, toda a rejeição que tinha engolido. Quando ele me carregou para a cama, quando tirou meu vestido com mãos trêmulas, quando sussurrou que eu era linda, uma parte de mim gritou que aquilo estava errado. Mas a parte maior, a parte ferida e furiosa, não se importou. Acordei com a luz do sol entrando pela janela do quarto 302, desorientada por um momento antes que tudo voltasse de uma vez. O braço de Rodrigo ao redor da minha cintura,
o lençol branco cobrindo nossos corpos nus, o cheiro dele impregnado na minha pele. A realidade do que tinha feito me atingiu como um trem. Saí da cama com cuidado para não acordá-lo, recolhendo minhas roupas espalhadas pelo chão. Meu vestido estava amassado, a calcinha jogada perto da porta, o sutiã pendurado no encosto da cadeira. Vesti tudo rapidamente, as mãos tremendo. O que eu tinha feito? 2 dias de casada e já tinha traído meu marido com o melhor amigo dele. Não importava que André não me quisesse, não importava que o casamento fosse uma farsa. Eu tinha cruzado uma linha que não podia ser descruzada. Mariana, a voz de Rodrigo soou atrás de mim, rouca de sono. Espera. Me virei. Ele estava sentado na cama, o lençol cobrindo da cintura para baixo, os cabelos bagunçados, o rosto marcado por algo que parecia culpa. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Não, sussurrei. Não há nada para conversar. Foi um erro enorme. E não pode acontecer de novo. Ele se levantou, enrolando o lençol na cintura e veio até mim. Um erro? Mariana, você não sentiu o que eu senti. Aquilo foi traição, interrompi. Foi eu sendo fraca e estúpida. Estava magoada e você estava lá e não justifica, nada justifica. Ele segurou meu rosto entre as mãos, me forçando a olhar para ele. Você não foi fraca, você foi humana. E André não merece sua lealdade depois do que fez. Mas você é melhor. Amigo dele? Argumentei, sentindo as lágrimas voltarem. Como pudemos fazer isso com ele? Rodrigo deixou as mãos caírem, a expressão endurecendo. Eu fiz isso porque estou apaixonado por você. Sempre estive. Desde que André te levou na minha frente pela primeira vez, pensei, esse idiota não sabe a sorte que tem. E durante todo esse ano, vendo ele te tratar com indiferença, querendo te sacudir e dizer para fugir dele, me corroeu por dentro. As palavras dele me pegaram desprevenida. Apaixonado? Por mim? O tempo todo? Você nunca disse nada, porque você era namorada do meu melhor amigo. Seria traição. Mas ontem à noite, quando você apareceu na minha porta, destruída, precisando ser segurada, eu não consegui mais fingir. Ele passou a mão pelo cabelo frustrado. Sei que o timing é péssimo. Sei que parece oportunismo, mas não foi. Foi anos de sentimento reprimido finalmente explodindo. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. Parte de mim queria se jogar nos braços dele de novo, acreditar que aquilo era destino, que talvez tivesse casado com um homem errado. Mas a parte racional gritava que eu estava num casamento de 2 dias, que tinha uma família esperando em casa, que tinha uma reputação a manter. Rodrigo, eu não posso. Não importa o que você sente ou o que eu possa sentir. Estou casada. Preciso lidar com isso. Saí do quarto dele antes que ele pudesse responder, subindo as escadas de volta para o meu andar como se estivesse fugindo de um crime. Quando entrei no quarto que dividia com André, ele estava acordado, sentado na poltrona perto da janela, ainda usando a roupa do dia anterior. Parecia não ter dormido. Onde você estava? Ele perguntou, a voz monótona. Fui caminhar. Precisava pensar. A mentira saiu facilmente demais. Ele me olhou por um longo momento e tive certeza que sabia, que podia ver a culpa estampada no meu rosto, mas ele apenas assentiu. Precisamos voltar para casa. Essa lua de mel foi um erro. Concordo, respondi baixinho. Foi mesmo. Fizemos as malas em silêncio. A viagem de volta seria no dia seguinte. Então, tínhamos mais um dia inteiro naquele hotel. Um dia de evitar Rodrigo, de evitar André, de evitar pensar no desastre que minha vida tinha se tornado. Desci para o café da manhã sozinha. André disse que não estava com fome. O restaurante estava cheio, casais em lua de mel, rindo e se beijando. E eu ali, destruída por dentro. Rodrigo entrou no restaurante e nossos olhares se cruzaram. Ele veio direto para minha mesa. Podemos conversar? Não, respondi firme. Não temos nada para conversar. Mariana, por favor, você não pode simplesmente... Posso e vou, interrompi.
O que aconteceu ontem não existe. Foi momento de fraqueza de ambas as partes. Vamos esquecer e seguir em frente. Vi a mágoa nos olhos dele, mas ele não insistiu. Apenas assentiu e saiu do restaurante. Fiquei ali sentada, o café frio na frente de mim, me sentindo pior que antes. Tinha machucado Rodrigo agora também, acumulando vítimas no rastro da minha confusão. O resto do dia foi tortura. Fiquei no quarto, fingindo ler um livro enquanto André ficava na varanda olhando o mar. Não conversamos, não nos tocamos. Era como se fôssemos dois estranhos dividindo espaço, não recém-casados em lua de mel. Quando anoiteceu, ele disse que ia jantar sozinho. Fique à vontade para fazer o mesmo. E saiu. Desci para jantar no restaurante do hotel, mais por necessidade que vontade. Escolhi uma mesa isolada no canto, pedindo algo simples que mal provei. Estava quase terminando quando senti alguém se sentar na cadeira ao meu lado. Rodrigo. Ele estava com os olhos vermelhos e percebi que tinha bebido. Não consegui ficar longe, ele disse simplesmente. Passei o dia inteiro tentando, mas não consegui. Preciso que você saiba que ontem não foi só sexo para mim. Foi anos de querer você finalmente se materializando. E sei que é complicado, sei que o timing é horrível, mas não posso deixar você voltar para casa e viver mentira sem pelo menos tentar. Rodrigo, por favor, sussurrei, olhando ao redor para ver se alguém estava ouvindo. Você está bêbado. Estou lúcido o suficiente para saber o que sinto. Ele segurou minha mão sobre a mesa. Larga ele, Mariana. Anula esse casamento. Dá uma chance para nós. Eu te faço feliz, juro que faço. Não deixo você se sentir invisível ou indesejada nunca mais. Era tentador. Tão tentador, a promessa de ser amada, desejada, vista, de ter um relacionamento real ao invés da farsa que tinha com André. Mas a realidade era mais complexa. Eu não posso simplesmente largar um casamento de 2 dias. O que vou dizer para minha família? Para a cidade inteira? Que descobri que casei com um homem errado e já arrumei outro. Diz a verdade. Que ele não te ama, que te enganou, que você merece mais e sobre nós podemos esperar. Não precisa ser agora. Me dá 1 ano, 2 anos, o tempo que precisar para resolver sua vida. Eu espero, porque você vale a pena. Senti as lágrimas escorrerem. Você não entende. Não é só sobre o que eu quero. É sobre honra, reputação, família. Se eu anular o casamento agora, vão me culpar. Vão dizer que fui eu que não prestei, que não consegui manter um marido nem por 1 semana. Então deixa eles falarem, ele disse com paixão. Deixa eles julgarem. Quem se importa? Você vai viver o resto da vida presa numa mentira só para agradar gente que nem te conhece de verdade? Eu me importo, respondi. Não sou forte como você. Não consigo simplesmente ignorar o que os outros pensam. Fui criada para ser boa moça, esposa decente. Não sei ser outra coisa. Ele soltou minha mão, a frustração evidente. Então vai voltar para ele. Vai fingir que tem casamento. Vai deixar ele te usar como fachada enquanto você definha por dentro. E eu vou ter que assistir de longe sabendo que podia ter te feito feliz. Não é justo, Rodrigo. Nada disso é justo. Nem para mim, nem para você. Nem para o André. Mas é a realidade, e preciso lidar com ela do jeito que consigo. Ele se levantou, cambaleando levemente. Você é covarde, Mariana. Tem a chance de ser feliz e está escolhendo ser mártir. Algum dia vai se arrepender dessa escolha, e eu não vou estar esperando para sempre. Ele saiu do restaurante deixando-me sozinha, com aquelas palavras cortantes. Voltei para o quarto com o coração pesado. André já estava lá, deitado na cama, lendo. Amanhã voltamos, ele disse sem tirar os olhos do livro. Sim, respondi. Ele finalmente me olhou. Mariana, eu sinto muito. Não por não te desejar, isso eu não consigo controlar. Mas sinto por não ter sido honesto desde o início. Você não merecia ser enganada. Obrigada por admitir. Foi tudo o que consegui dizer. Vamos tentar fazer isso funcionar. Não como casal romântico, mas como parceiro.
Podemos ter filhos eventualmente, construir uma família. Não precisa ser sobre paixão. A proposta era razoável na superfície, mas por dentro gritava de tão errada. Parceiros. Como se casamento fosse negócio, não união de alma. Passei a noite em claro de novo, ouvindo André roncar levemente do outro lado da cama, pensando em Rodrigo, em como tinha sido estar nos braços dele, na paixão que ele oferecia versus a parceria sem amor que André propunha, na escolha impossível que tinha pela frente, ser covarde e ficar no casamento morto ou ser corajosa e enfrentar o escândalo de terminar tudo antes mesmo de começar. Quando o sol nasceu, ainda não tinha resposta, apenas sabia que qualquer escolha que fizesse, alguém sairia machucado, inclusive eu. A viagem de volta foi silenciosa e tensa. André e eu sentamos lado a lado no ônibus, mas podia ter um oceano entre nós pela distância que mantínhamos. Rodrigo tinha voltado um dia antes, dizendo que tinha compromissos urgentes de trabalho, mas eu sabia que era para não ter que me encarar, para não ter que fingir normalidade na frente de André. Quando chegamos em casa, minha mãe e a mãe de André estavam esperando na porta com sorrisos largos e olhos curiosos. Então, como foi a lua de mel? Minha mãe perguntou, abraçando-me. O mar era lindo? O hotel estava bom? Menti com facilidade ensaiada durante toda a viagem. Foi maravilhoso. O hotel era incrível, a comida deliciosa, a praia paradisíaca. André concordava com acenos de cabeça, mantendo aquele sorriso educado que ele usava para tudo. Fomos morar na casa que ele tinha alugado para nós, um sobrado pequeno, mas arrumado perto do centro. Minha mãe tinha ajudado a decorar durante o tempo que estávamos fora. Cortinas novas, tapetes, até roupas de cama com monograma, tudo gritando recém-casados felizes. A ironia me sufocava. Estabelecemos uma rotina estranha. André saía cedo para o banco, voltava para almoçar, saía de novo e chegava no jantar. Comíamos em silêncio, assistíamos televisão sem nos tocar, íamos dormir em lados opostos da cama. Ele nunca tentou me tocar e eu agradecia por isso, porque cada vez que olhava para ele, pensava em Rodrigo, no que poderia ter sido. As visitas começaram, família, amigas, vizinhas curiosas, querendo ver como estava a vida de recém-casada. Eu fingia felicidade. Sorria, oferecia café e bolo, falava sobre decorar a casa e planejar o futuro. Por dentro, estava morrendo um pouco a cada dia. A solidão de estar casada, mas completamente sozinha, era pior que estar solteira. Pelo menos, solteira eu tinha esperança. Casada, só tinha realidade. Rodrigo apareceu 3 semanas depois do nosso retorno. Bateu na porta numa terça-feira à tarde. André estava no trabalho. Quando abri e vi ele ali, parado na soleira com aquela expressão de quem não dormia direito há dias, meu coração acelerou. Não deveria estar aqui, disse imediatamente. Sei, ele respondeu, mas preciso saber como você está. Se está bem, se é feliz. Não sou feliz, admiti com voz quebrada, mas estou lidando, fazendo o que precisa ser feito. Ele deu um passo para dentro, fechando a porta atrás dele. Mariana, isso não é vida. Você está se matando aos poucos. Posso ver nos seus olhos, nos seus ombros caídos, na forma como mal consegue sorrir. Você estava mais viva naquela noite no hotel do que está agora. Por favor, não faça isso mais difícil. Já tomei minha decisão. Vou fazer esse casamento funcionar. Vou ser boa esposa, ter filhos, construir vida normal. Como funcionar algo que nem começou direito? Ele se aproximou e eu dei um passo para trás. Você ainda pensa naquela noite? Porque eu penso. Todo maldito dia. Não consigo tirar você da minha cabeça. Rodrigo, pare. Você é melhor amigo do André. Isso que estamos fazendo, essas conversas, esses olhares, é traição mesmo sem nada acontecer. Precisa parar. Ele deu risada amarga. Melhor amigo.
André se importa mais com aparências que com amizade verdadeira. Ele está usando você como fachada, Mariana. Não sente nada por você. E eu estou aqui, me consumindo de amor por você e você está me mandando embora. As lágrimas escorreram antes que pudesse controlar. Não é sobre o que queremos, é sobre o que é certo. E ficar com você seria errado. Para mim, para você, para todo mundo. Ele segurou meu rosto entre as mãos, aquele toque familiar que fazia meu corpo inteiro acordar. Como pode ser errado quando parece tão certo? Quando cada célula do meu corpo grita que você deveria ser minha? Porque estou casada, sussurrei. Porque jurei diante de Deus e de todos. Porque não posso simplesmente jogar tudo fora, porque é difícil. Então você vai ficar, ele disse com voz dura. Vai viver essa mentira. E quando ele eventualmente te convencer a ter filhos dele, você vai trazer crianças para esse casamento morto. Vai criar filhos vendo um relacionamento sem amor e achando que é normal. Isso que você quer? A imagem que ele pintou me aterrorizou. Crianças crescendo, vendo pais que não se tocavam, que não se amavam, repetindo o ciclo. Eu não sei o que quero, admiti. Só sei que estou assustada. Assustada de fazer escolha errada. Assustada de magoar pessoas. Assustada de ser julgada. Assustada de tudo. Então deixa eu tomar a decisão por você. Rodrigo disse e me beijou. Foi diferente do beijo no hotel. Não era urgência ou desespero. Era promessa. Promessa de que ele estaria ali. Promessa de amor verdadeiro. Promessa de vida que valia a pena viver. E eu, fraca que era, retribui. Nos afastamos ofegantes quando ouvimos barulho de carro parando na frente. André. Voltando mais cedo por algum motivo. Rodrigo saiu pela porta dos fundos, quase correndo, e eu fiquei ali tentando recompor, limpando os lábios, ajeitando o cabelo. Quando André entrou, eu estava na cozinha fingindo fazer café. Esqueci uns documentos, subindo direto para o quarto. Desci alguns minutos depois com uma pasta. Voltou para o banco, sem conversa adicional. Mas algo na forma como ele me olhou fez meu estômago revirar. Será que tinha visto Rodrigo saindo? Será que desconfiava? Os dias seguintes foram de paranoia. Cada vez que André me olhava, achava que sabia. Cada silêncio parecia carregado de acusação não dita. Rodrigo me ligou várias vezes, mas não atendi. Mandou cartas que queimei sem ler. Apareceu na porta mais 2 vezes, mas não abri. Precisava terminar aquilo. Precisava escolher a vida que tinha, por mais vazia que fosse, porque a alternativa era escândalo que não tinha coragem de enfrentar. Mas o universo tem formas de forçar escolhas. 2 semanas depois do beijo na cozinha, André chegou em casa mais cedo de novo, dessa vez com Rodrigo atrás dele. Os dois entraram com expressões sérias e eu soube. De alguma forma, André tinha descoberto. Senta, Mariana, André disse com aquela voz controlada que usava para assuntos sérios. Meu coração estava disparado, as mãos suando. O que está acontecendo? Rodrigo me contou tudo. Sobre vocês dois no hotel, sobre o beijo aqui na cozinha, sobre os sentimentos dele. Olhei para Rodrigo com surpresa e traição. Você contou? Ele encontrou as cartas, Rodrigo disse baixinho. As que mandei e você queimou. Não completamente, aparentemente. André estava estranhamente calmo. Mais calmo que deveria estar um homem descobrindo traição da esposa com o melhor amigo. Mariana, vou ser honesto com você. Já sabia que você e Rodrigo tinham algo. Sabia desde que voltamos da lua de mel. A forma como vocês se olhavam, a tensão no ar. Não sou idiota. E, honestamente, não me importo. O quê? Consegui dizer, chocada. Ele sentou na poltrona, cruzando as pernas de forma quase casual. Nosso casamento é arranjo, lembra? Você sabe disso, eu sei disso. Se você encontrou alguém que realmente te deseja, que te faz feliz, por que eu impediria? Só não quero escândalo público. Porque você não se importa comigo.
disse Rodrigo com raiva. Nunca se importou com ninguém, além de suas aparências e seu conforto. André deu de ombros. Talvez seja verdade, mas é quem eu sou. E forçar Mariana a ficar num casamento que nenhum de nós quer não beneficia ninguém. Então, estou oferecendo solução. Vocês ficam juntos, discretamente. Mariana continua sendo minha esposa oficialmente. Mantemos as aparências. Todo mundo feliz. A proposta era tão absurda que levou um momento para processar. Você está sugerindo que eu seja sua esposa de fachada enquanto tenho relacionamento secreto com seu melhor amigo? André assentiu. Exatamente. Você tem vida que quer. Eu mantenho vida que preciso. Simples. Olhei para Rodrigo, esperando que ele estivesse tão horrorizado quanto eu, mas ele estava pensativo. Não, disse firmemente. Não vou viver assim, escondida, envergonhada, fingindo. Se vou estar com Rodrigo, vai ser abertamente, com divórcio, com dignidade. E se for para ficar casada com você, André, então vai ser só com você, sem amantes, sem mentiras, porque não vou me dividir em pedaços para agradar homens que não sabem o que querem. O silêncio que se seguiu foi pesado. André finalmente mostrou emoção, surpresa genuína. Você está pedindo divórcio? Estou exigindo honestidade, sua e minha. Decida o que quer. Se quer esse casamento, então vamos tentar de verdade. Terapia, conversa, esforço real. Se não quer, então me liberta. Mas não vou ser peça no seu jogo de xadrez social. Rodrigo me olhou com algo que parecia orgulho. E se ele te libertar? Você vem comigo? Olhei para ele, para aqueles olhos que me viam de verdade, que me desejavam de verdade, sim. Mas primeiro preciso resolver isso do jeito certo. Não fugindo, não escondendo, enfrentando. André levantou a máscara de calma, começando a rachar. Você vai destruir tudo. Nossa reputação, nossas famílias, nossa posição na sociedade. Tudo por quê? Por sentimento, por paixão que vai passar? Talvez passe, respondi, mas pelo menos vou ter vivido algo real, algo verdadeiro. Não vou chegar aos 60 olhando para trás e vendo apenas vida desperdiçada em mentiras. Ele me olhou por longo momento e pela primeira vez vi algo além de indiferença. Vi medo. Medo de perder controle, de ser exposto, de ter que encarar quem realmente era. Você é mais forte que pensei, ele disse finalmente. Provavelmente forte demais para mim. Aquilo foi a admissão mais próxima de verdade que já recebi dele. André pediu anulação do casamento uma semana depois daquela conversa. Não divórcio, que seria mais demorado e complicado, mas anulação baseada em não consumação. Foi humilhante ter que admitir aquilo diante de um juiz, diante de advogados, mas era a verdade. O casamento nunca tinha sido real, apenas papel assinado e promessas vazias. Minha família ficou devastada. Minha mãe chorou por dias, dizendo que eu tinha trazido vergonha para a família. Meu pai mal falava comigo, a decepção pesada em cada olhar. As vizinhas sussurravam quando eu passava na rua. A moça que não conseguiu manter o marido nem por 2 meses deve ter algum problema com ela. Talvez seja fria, talvez seja louca. Deixei eles falarem, porque, pela primeira vez na vida, o que os outros pensavam importava menos que o que eu sabia ser verdade. Eu não tinha falhado, tinha sido enganada, e tive coragem de recusar viver a mentira. O processo de anulação levou 3 meses. 3 meses de viver com meus pais de novo, de ouvir sermões sobre dever e honra, de aguentar olhares de pena e julgamento. Rodrigo me ligava todos os dias, mas eu pedia que esperasse. Precisava fazer aquilo sozinha, sem apoio de homem nenhum. Precisava provar para mim mesma que conseguia ficar de pé sem muleta. Foi durante esses 3 meses que descobri quem eu era de verdade. Não era a filha obediente que meus pais criaram. Não era a esposa submissa que a sociedade esperava. Era Mariana, apenas Mariana, com vontades, opiniões, força, que nem sabia que tinha.
Comecei a procurar emprego, coisa que nunca tinha feito. Mulher casada não trabalhava fora, era o que sempre ouvi. Mas eu não era mais casada. Consegui trabalho numa loja de tecidos no centro. O salário era pequeno, mas era meu. Ganho com meu esforço, não dependente de marido ou pai. A dona da loja, Dona Célia, era viúva que tocava o negócio sozinha há 15 anos. Ela me ensinou sobre independência, sobre se bastar, sobre não precisar de homem para validar existência. Você é jovem, Mariana, ela dizia enquanto organizávamos os rolos de tecido. Tem vida inteira pela frente. Não. Cometa erro de achar que precisa de homem para ser completa. Homem bom é parceiro, não salvador. E homem ruim é prisão. Suas palavras eram bálsamo em ferida aberta. Quando a anulação finalmente saiu, foi alívio e terror simultâneos. Eu estava oficialmente livre. Mas livre para quê? Para enfrentar uma sociedade que me via como mulher marcada, descartada, para tentar reconstruir vida do zero? Rodrigo apareceu na loja no dia que recebi os papéis. Mariana, agora que está livre, podemos tentar? Podemos construir algo de verdade juntos? Olhei para ele, para aquele homem que tinha me desejado quando ninguém mais desejava, que tinha me visto quando eu era invisível. Parte de mim queria dizer sim, imediatamente. Mas algo tinha mudado nesses 3 meses. Eu tinha mudado. Rodrigo, você me salvou de afundar completamente naquele hotel. E sou grata por isso, mas não posso pular de um relacionamento que não existia direto para outro. Preciso de tempo. Preciso me encontrar. Primeiro, vi a decepção no rosto dele, mas também compreensão. Quanto tempo? O tempo que eu precisar. Talvez meses, talvez anos, não sei. E se for muito? Se você encontrar alguém melhor que eu enquanto espera, ele segurou minha mão gentilmente. Vou esperar, porque você vale a pena, mas não vou esperar parado. Vou viver minha vida também. E se quando você estiver pronta, eu ainda estiver disponível e você ainda me quiser, a gente tenta. Justo? Era mais que justo. Era honesto, maduro, real. Concordei. E ele me beijou na testa antes de sair. Fiquei ali, no meio da loja cheia de tecidos coloridos, sentindo pela primeira vez em meses algo parecido com paz. Os anos seguintes foram de autodescoberta. Continuei morando com meus pais por mais um ano, juntando dinheiro, até que consegui alugar um quartinho pequeno para mim. Minha mãe chorou quando saí, dizendo que moça solteira morando sozinha era escândalo. Mas fui mesmo assim, porque precisava de espaço para respirar, para ser, para existir sem julgamento constante. Rodrigo e eu mantivemos contato, jantares ocasionais, conversas longas, amizade que crescia sem pressão de virar romance. Ele namorou outras pessoas durante esse tempo. Eu também, nada sério, apenas experimentando, aprendendo sobre mim mesma através de relacionamentos sem compromisso. E foi libertador descobrir que eu podia ser desejada, que não havia nada errado comigo, que André é que tinha suas próprias questões não resolvidas. Encontrei André uma vez, 4 anos depois da anulação. Ele estava com outro homem num restaurante em cidade vizinha. Não eram apenas amigos. A forma como se olhavam, como as mãos quase se tocavam sobre a mesa, contava a história diferente. Quando nossos olhos se cruzaram, vi pânico no dele, mas também vi algo mais, aceitação, paz. Ele tinha finalmente parado de mentir para si mesmo. Não fui até a mesa, apenas acenei discretamente e saí, porque todos merecíamos viver nossas verdades, mesmo que levasse tempo para chegar lá. E torci para que ele encontrasse a felicidade que nunca pôde ter comigo. Rodrigo e eu finalmente tentamos relacionamento de verdade 5 anos depois da anulação. Eu tinha 27 anos, ele 32. Dessa vez era diferente. Não havia desespero, não havia necessidade de validação, não havia estar juntos porque era mais fácil que estar sozinho. Estávamos juntos porque escolhemos estar, porque nos amávamos, porque éramos melhores juntos que separados. Casamos 2 anos depois,
numa cerimônia pequena, com apenas amigos próximos. Meus pais não foram. Ainda guardavam mágoa da anulação, ainda me viam como filha que envergonhou família. Mas Dona Célia estava lá e outros amigos que tinha feito ao longo dos anos. Pessoas que me viam, me aceitavam, me amavam pelo que eu era. O casamento com Rodrigo foi tudo que o casamento com André não foi. Parceria real, respeito mútuo, paixão genuína. Não foi perfeito. Tivemos brigas, desentendimentos, momentos difíceis, mas era real, era honesto. Era construído sobre base sólida de amizade e amor verdadeiro. Tivemos 3 filhos, Clara, Bruno e Lucas, e criei eles para serem honestos sobre sentimentos, sobre desejos, sobre quem eram, para não se prenderem em expectativas alheias, para valorizarem autenticidade sobre aparência, para saberem que errar é humano, mas mentir para si mesmo é tragédia. Hoje, aos 60 anos, olho para trás e vejo jornada que me trouxe aqui. A moça de 22 anos que casou cheia de esperança e teve coração partido na lua de mel. A mulher que traiu e foi traída, que mentiu e foi mentida. A mulher que teve coragem de escolher verdade, mesmo quando era mais difícil que mentir. A mulher que se reconstruiu do zero e emergiu mais forte. Às vezes me pergunto como seria minha vida se tivesse ficado com André. Se tivesse aceitado a proposta dele de casamento de aparência, provavelmente teria casa maior, mais dinheiro, mais status social. Mas não teria amor, não teria paz, não teria a felicidade profunda e real que encontrei com Rodrigo. E às vezes me pergunto como seria se tivesse ficado com Rodrigo imediatamente depois da anulação. Provavelmente teríamos funcionado também, mas não seria o mesmo, porque eu precisava daqueles 5 anos para me encontrar, para aprender a ficar de pé sozinha antes de me apoiar em alguém, para construir identidade própria que não dependesse de homem nenhum. Para você que está me ouvindo agora e passou por algo parecido, seja casamento que não funcionou, seja relacionamento baseado em mentiras, seja pressão social para ser alguém que não é, eu digo, você não está sozinho. E, mais importante, você pode recomeçar. Não importa quantos anos você tenha, quantos erros tenha cometido, quanto tempo perdeu vivendo vida errada. Nunca é tarde para escolher verdade. Aprendi que casamento não é sobre cumprir expectativa social. É sobre parceria real entre 2 pessoas que escolhem estar juntas todos os dias. Aprendi que ser rejeitada não significa que você é indesejável, significa apenas que não era a pessoa certa para aquela situação. Aprendi que força não vem de nunca cair, mas de se levantar toda vez que cai. E, principalmente, aprendi que a pior prisão é viver mentira. Seja mentira sobre quem você é, sobre o que sente, sobre o que quer da vida. A verdade pode doer no momento, pode causar escândalo, pode decepcionar pessoas, mas no longo prazo é a única coisa que te permite viver de verdade. Aquela noite no hotel, quando fiquei com o Rodrigo enquanto meu marido dormia em outro quarto, foi errada? Sim, mas foi também momento que mudou trajetória da minha vida. Foi catalisador que me forçou a encarar verdades que estava evitando. Não justifico traição, mas entendo que, às vezes, quebramos antes de consertar, desmoronamos antes de reconstruir. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se viu em algum momento dela, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta sua história, sua luta, sua jornada, porque compartilhar nossas verdades é como acendemos luz para outras pessoas no escuro. E quanto mais luz acendemos, menos pessoas precisam tropeçar nos mesmos buracos que tropeçamos. Obrigada por ouvirem minha história. Obrigada por me permitirem transformar dor antiga em sabedoria compartilhada. E lembrem-se, sua história não termina no capítulo ruim. Sempre há possibilidade de recomeço, sempre há chance de reescrever o final.
Você só precisa ter coragem de virar a página. A vida que vivi com André não foi desperdício, foi lição. Dolorosa, sim, mas necessária, porque sem aquela experiência, não seria a mulher que sou hoje, não teria a força que tenho, não valorizaria o amor verdadeiro que encontrei. Às vezes precisamos passar pelo fogo para aprender a apreciar a luz. E para aqueles que estão em casamentos mortos agora, que se sentem presos, invisíveis, rejeitados, você merece mais. Merece ser visto, desejado, amado de verdade. E se seu parceiro não pode ou não quer te dar isso, você tem o direito de buscar felicidade em outro lugar. Não é egoísmo, é autocuidado. É reconhecer seu próprio valor. Então, viva sua verdade. Encare seus medos. Faça escolhas difíceis, porque no fim, quando você olhar para trás, não vai se arrepender das coisas que fez, vai se arrepender das coisas que deixou de fazer por medo do que os outros iam pensar. E essa é a maior tragédia de todas.